Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Lucas capítulo 4 dá um relato detalhado da tentação de Jesus no deserto. Os versículos 1 e 2 introduzem o relato nos seguintes termos: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Lucas enfatiza, no começo do seu evangelho, a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Quando Jesus foi batizado, o Espírito pousou sobre Jesus e ficou nele. Agora, no capítulo seguinte, Lucas disse que Jesus estava cheio do Espírito e foi conduzido pelo mesmo Espírito. E veremos ainda, neste capítulo, no versículo 14, que Jesus regressou para a Galileia no poder do Espírito. Eu acho interessante notar a presença do Espírito em Jesus, o seu poder e o seu direcionamento. Porque Jesus, apesar de ser o Deus eterno, enquanto ele esteve aqui no mundo, ele se esvaziou, se tornou pobre, fraco, para assumir a natureza humana. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, diz que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E em 2 Coríntios 8, 9, Paulo escreveu que Jesus, sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês. Hebreus 2 ainda diz que Jesus participou da nossa natureza, carne e sangue. Com tudo isso, as Escrituras nos mostram que Jesus esteve enfraquecido pela natureza humana. Ele realmente sentiu na pele as tentações do diabo. Por isso que Hebreus 4,15 diz que Jesus se compadece das nossas fraquezas, pois ele, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, voltando ao ponto inicial, o poder e direcionamento do Espírito foi muito importante para o Filho de Deus, que estava enfraquecido pela carne. Jesus foi para o deserto e ficou 40 dias no deserto sem comer nada. Um período muito longo, mas ele não foi o único e nem o primeiro a se submeter a esse extenso jejum. Moisés e Elias, outros dois personagens importantes para o povo judeu, também passaram pelo mesmo período de 40 dias sem comer nada. Com essa informação, Lucas introduz a primeira tentação de Jesus, que foi feita em cima da fome que Jesus estava, mas também introduz todas as tentações de Jesus nesse período. Além da primeira tentação, a fome foi um agravante a todas as outras, pois a fome nos deixa naturalmente mais vulnerável à impaciência, à ira, à negligência, à murmuração. Parece que de alguma forma a fome ameaça tirar a nossa sobriedade, tornando-se então um intensificador das tentações que Jesus passou. Outra observação interessante sobre esse período de 40 dias é que ele se assemelha aos 40 anos do povo israelita no deserto, antes de chegarem à Terra Prometida. Veremos neste capítulo 4 de Lucas que, assim como os israelitas no deserto, Jesus também foi tentado a respeito da falta de comida, a adorar algo que não era Deus e a pôr o Senhor à prova. Todavia,
Enquanto o povo caiu em todas essas tentações, Jesus venceu todas elas. Talvez o motivo de o Espírito ter levado Jesus ao deserto fosse mostrar às pessoas, e especialmente aos judeus, que Jesus passou por tentações familiares aos homens, mas saiu vitorioso. Se o Senhor permitir, nas próximas segundas e quintas, analisaremos as 3 tentações de Jesus registradas em Lucas 4. Até a próxima! Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.